Matemática na Prática, com o professor Adriano. E aí, pessoal do canal do professor Adriano, galera do 9º ano do Colégio Evencia Brito, mais uma vez juntos para respondermos as nossas atividades. E hoje uma atividade um pouquinho diferente, pessoal, né? Uma atividade com muito texto, com muita interpretação e com algumas questões para vocês resolverem. Mas eu continuo pedindo que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem os vídeos, que vocês possam divulgar para outras pessoas assistirem também, já que são vídeos interessantes sobre os assuntos que vocês estão estudando. Nós vamos responder hoje a 7ª atividade remota do Colégio Evencia Brito e aqui nós vamos fazer algumas considerações, certo? Então o primeiro texto que vocês têm em mãos, vocês vão falar sobre o Tangram. E aí tem a historiazinha do Tangram, né, contando onde ele surgiu, as curiosidades a respeito do Tangram, quais são as figuras que formam o Tangram, né? A palavra Tangram vindo aí lá do original, né, do inglês Tangram, que significa misturas, desconhecidos, né? Existe uma lenda sobre o Tangram, uma pedra preciosa que se dividiu em figuras geométricas que formam outras figuras, né? Um quadrado que foi dividido em outras figuras geométricas, também a lenda aí do imperador chinês que derrubou, né, a figura, e quando ele foi tentar, ele derruba o espelho, e quando ele tenta formar o espelho, ele acaba formando outras figuras, e dali surgiu o Tangram, né, que recebe o nome também de 7 peças inteligentes na cultura chinesa. Então o Tangram é muito rico a história do Tangram. Se você olhar na internet, você vai ver que com essas 7 figuras que foram criadas, você pode fazer várias outras figuras. Dá uma olhadinha depois na internet, no YouTube, que você vai ver quantas figuras podem ser formadas. Mas vamos às nossas questões, ok? A primeira questão fala aí sobre a formação de um quebra-cabeça, você fique à vontade para falar sobre isso. Depois fala para você montar um Tangram, fique à vontade também. Agora o que interessa pra gente é a partir da letra A. Que figuras geométricas compõem o Tangram? Se você olhar o Tangram, você vai perceber aí nessa figura que nós temos, né? Ó, nessa figura inicial aqui que nós temos, que são 7 figuras geométricas formadas aqui. Nós temos aí 5 triângulos, 2 grandes, 2 pequenos e um médio. Nós temos também um quadrado e nós temos também um paralelogramo, que é essa figura diferente aqui em cima, ó. Então, paralelogramo, quadrado e 5 triângulos. 2 grandes, 2 pequenos e um triângulo médio, ok? Então isso aí é o que forma o Tangram que a questão fala para vocês. Depois, pessoal, a questão pergunta quais as medidas dos ângulos internos de cada uma dessas figuras. Então observe o seguinte, os triângulos, quando a gente soma os ângulos internos de um triângulo, tem que dar 180 graus. E cada triângulo aí, os grandes, os pequenos e o médio, eles possuem um ângulo de 90 graus e 2 ângulos de 45 graus. Essas são as medidas do triângulo. Quando você vai para o quadrado, lógico, nós temos 4 ângulos de 90 graus. E quando você vai para o paralelogramo, é o nome correto, paralelogramo, você vai perceber 2 ângulos de 135 graus e 2 ângulos de 45 graus. Então são aí as medidas dos ângulos de cada figura. Depois, na letra C, a questão vai perguntar sobre se alguma dessas figuras tem um ângulo obtuso, ângulo interno obtuso. O que é um ângulo obtuso, professor? O ângulo de 90 graus, pessoal, é chamado de ângulo reto. 90 graus é o ângulo reto. O ângulo que tem menos de 90 é o ângulo agudo. O ângulo obtuso é aquele que mede mais de 90 graus. Então, na letra B, quando a gente fala a medida de alguns ângulos, eu já dei a resposta. Mas o ângulo obtuso é o ângulo que mede mais de 90 graus. 91, 92, 100, 135. Então, tem uma figura aí que tem ângulos obtusos. Aí você procure aí que eu já falei a resposta na letra B, né? O quadrado, o triângulo, o paralelogramo. Então observe direitinho que você vai encontrar aí, ok? O ângulo obtuso é o ângulo que mede mais de 90 graus. E quais as figuras que têm ângulos de 90 graus também eu já respondi na letra B. Observe aí que vão ter também figuras que têm ângulos de 90 graus, ok? Aí você veja lá que na letra B eu já especifiquei quando eu falei da medida do triângulo, do quadrado e do paralelogramo também, ok? Daqui a pouquinho a gente continua com o próximo texto. Continuando a nossa atividade, pessoal, nós vamos falar agora sobre o texto número 2, Porquinhos na Berlinda, né?
Ou seja, os porquinhos colocados em xeque aí, está acontecendo alguma coisa aí. Os porquinhos que fala aí são os cofres, aqueles cofres que as pessoas usam em casa, que tem um formato de porquinho, pode ter formato de bujão e outros formatos por aí. Mas ele fala dos porquinhos na berlinda. Ou seja, estão em xeque, estão colocados ali numa situação difícil. Por quê, pessoal? Porque o texto vai dizer pra gente que, ó, no Brasil, né, a utilização desses porquinhos para guardar moedas está atrapalhando muito. Por quê? Porque as pessoas estão deixando as moedas guardadas em casa e com isso o Brasil, o país, a nação, o governo tem que fazer mais moedas para suprir aquelas moedas que estão sendo colocadas, guardadas lá nos porquinhos, né? Ou seja, a metade das moedas que eram para estar circulando no país estão guardadas e a outra metade circulando. Então, para suprir essa demanda, o governo tem que fabricar mais. E quando o governo tem que fabricar mais, ele gasta. Porque aqui diz o texto, ó, aqui no texto, bem aqui no meio, está dizendo que para cada R$1 confeccionado de moeda, o governo gasta 26 centavos. Então fique atento nisso daí. A cada R$1 de moeda que é fabricado, o governo gasta 26 centavos, ou seja, tem custos. Além do mais, guardar as moedas em casa também atrapalha o comércio. Quando se vai dar troco, né? Às vezes você chega lá com o dinheiro, o caixa não tem o troco, tem que arrumar ali um jeito. E aí muitos lugares dão até aquelas balinhas de troco. Mas isso atrapalha o comércio também. No finalzinho do texto, aqui ó, segundo Cássia Dalmeida, ela dá aqui no finalzinho, ela dá algumas sugestões de como acabar com isso. Ao invés de você guardar em porquinhos que tem que ser quebrados, ela vai dizer lá o que é que você deve fazer para guardar, mas que não precise estar guardando em porquinho, que você possa movimentar esse dinheiro. Então leia direitinho o texto, porque aqui tem informações preciosas, ok? Aqui tem muitas informações preciosas no texto, e aí você agora vai responder a atividade que está nessa folha aqui, ó. Aí eu vou ler aqui algumas questões, o que eu puder orientar vocês, eu oriento, o que não vocês fazem em casa. Então, pessoal, de acordo aqui com os gráficos também, dê uma olhadinha nos gráficos, ok? Falando aqui da quantidade de moedas que está escassa, né? Quais são as moedas que mais o pessoal está precisando e tal. E aqui ele diz assim, ó, de acordo com o texto, na questão número 1, o que está acontecendo com as moedas no Brasil? Então nós já comentamos. Na letra B, por que a falta de moeda em circulação preocupa o governo? Além do governo ter que gastar para fazer as moedas, porque tem que suprir aquelas moedas que estão guardadas, o que é que acontece também? Ele gasta. E será que atrapalha o comércio? Será que é bom para o comércio? Então veja lá. Na letra C, aí tem uma questão. Quantos reais o governo gasta ao produzir, por exemplo, 9 mil reais? Então vocês lembram que eu falei aqui no texto, bem aqui no meio do texto, ó, bem por aqui assim, ó. Aqui está falando que o governo gasta a cada R$1 26 centavos para produzir a moeda de R$1. Então, a cada R$1 que é produzido, o governo gasta 26 centavos. Para produzir 9 mil reais, quantos reais o governo gasta? Então, observe que você vai fazer um cálculo simples aí. Você vai pegar 9 mil e multiplicar por 26 centavos. 9 mil vezes 0,26. Esse é seu cálculo, ok? Porque 26 centavos é 0,26. Então, quando você for fazer a letra C, você faça 9 mil vezes 0,6. Quando você achar o resultado, esse é o valor que o governo gasta para produzir 9 mil reais. É o valor da letra C. É a resposta da letra C, melhor dizendo. Na letra D, pessoal, a pergunta é: quais os 3 valores de moeda que mais fazem falta? Aí você vai encontrar aqui no gráfico, ó. Esses gráficos maiores aqui, ó, são justamente das moedas que mais fazem falta. E aí você olha aqui embaixo, que aqui embaixo vai ter, né, o valor da moeda, né, ó. 56% querem moeda de R$1 e assim vai. Então, dá uma olhadinha aqui no gráfico que você vai responder, consequentemente, a letra D. Os 3 gráficos de linha que estiverem maior são justamente essas 3 moedas que estão fazendo mais falta, ok? Aí na letra E pergunta qual é a alternativa que o texto traz para juntar dinheiro. Você leia no finalzinho aqui do texto, que aí a senhora Cássia Dalmeida, que é uma especialista em economia, ela vai dizer o que é que deve se fazer. Ao invés dos porquinhos que você tem que quebrar no final, o que é que você poderia fazer? Então a resposta vai estar da letra E, vai estar justamente aqui, ó, nesse finalzinho do texto, ok? E na letra F, a escassez de moedas geram problemas também no comércio, e aí nós já comentamos também. Mais ou menos aqui no meio, ó, do texto, aqui vai estar a resposta da letra F, beleza? Lá está dizendo o que é
que deveria ser feito aí, porque está ocasionando problemas para o comércio, né? Então o comércio, por que o comércio fica prejudicado quando falta moedas? Será que é fácil dar troco sem moeda? Será que é mais fácil, fica mais difícil a contagem dos dinheiros ali para ajudar? Como é que fica aí? Lá no texto vai dizer. E para finalizar, pessoal, nós vamos aqui para o texto 3, ok? No texto 3 fala sobre triângulos e aqui estão várias informações sobre os triângulos, dizendo o que é vértice, o que são ângulos, o que são lados, o que é ângulo externo, né? Você vai lendo aqui, ó, o ângulo externo, porque tá fora aqui, ó. Aqui são os ângulos do triângulo, ó. Aqui são os vértices, os pontos aqui de onde iniciam, né? Então aqui está explicando tudo nesse texto. No final, foi feita aqui uma perguntinha. A pergunta é assim, acompanhe comigo. O carro de José apresentou um problema e ele teve que parar. Obedecendo às leis de trânsito, ele usou o sinalizador chamado triângulo para avisar aos outros carros na estrada que seu carro estava quebrado. Então José foi lá e colocou, ó, quando o carro da gente quebra, a gente usa esse aparelhozinho aqui que é um triângulo para ficar sinalizando e mostrando lá que o carro está quebrado. Aí o carro quando vem, outro carro que vê esse triângulo percebe que tem algo errado, diminui a velocidade para não ocasionar acidente. Então esse triângulo aqui, a questão número 1 aqui pergunta assim, ó. Neste sinalizador, os três ângulos têm a mesma medida. Portanto, cada um deles mede quanto? Aí observe, um triângulo, que é o caso aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele tem 180 graus na medida dos ângulos internos. Então, se você tem 180 graus e os três ângulos que estão aqui dentro, ó, esses ângulos aqui no cantinho aqui, ó, são iguais, né? Esses ângulos aqui são iguais. O que é que a gente vai fazer, pessoal? 180 dividido para 3. E aí, quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar uma dessas alternativas que está aqui, ok? Então, galera, a atividade de hoje foi bem tranquila, muita interpretação de texto, muita leitura. E se você, por acaso, tiver alguma dúvida, vá voltando aí o vídeo que você vai encontrar, consequentemente, as respostas de acordo com as nossas explicações, ok? Foi um prazer mais uma vez estar junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado. Não se esqueça que a matemática não mente. Mente quem faz mau uso dela, como disse Albert Einstein. E nesse canal, sem quadro, ou com quadro, ou explicando sem cálculo, mas aqui é matemática na veia. Forte abraço para vocês.